Bom dia a todos. Que todos nós possamos ter um feliz sábado na presença do Senhor. Amém? Eu quero agradecer aos irmãos a oportunidade para nós estarmos aqui com vocês mais uma vez nessa manhã e que nós possamos estar com o nosso coração aberto para que nós possamos ouvir a voz de Deus, tá bom? Trouxe aqui alguns conteúdos interessantes para nós estudarmos, e eu quero que você olhe para a mensagem de hoje como sendo instruções da parte do Senhor, tudo bem? Não algo que eu vim falar aqui, mas algo que Deus trouxe para nós. Eu quero parabenizar a igreja por ter tantos pequenos grupos, viu, irmãos? Poucas vezes eu vi uma igreja que tenha tanto pequeno grupo, então que Deus os abençoe, este é o caminho. E eu percebi que está bem inculcado na mente dos irmãos que a ideia de um pequeno grupo também é pregar o Evangelho. Não é só um momento para os irmãos se encontrarem. Então que Deus seja louvado por isso e nós possamos cumprir esse objetivo. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje: pequenos grupos, grandes bênçãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 3. Marcos, no capítulo 3. Versículo 13 e versículo 14. Marcos no capítulo 3, verso 13 e verso 14. Todos encontraram? Marcos capítulo 3, verso 13 e 14, acompanhe o que diz aí na sua Bíblia. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar para o que, irmãos? Pregar o Evangelho. Jesus Cristo, quando convocou os 12 discípulos para estarem com ele, não foi simplesmente para que eles carregassem o título de escolhidos por Deus. Não foi simplesmente para que eles se tornassem pessoas famosas ou valiosas por terem uma mensagem importante. O objetivo final de Cristo ao chamar os discípulos para estarem com ele é para que eles fossem instruídos, conhecessem a mensagem do Evangelho e depois eles fossem enviados para o que, irmãos? Para pregar. Assim mesmo hoje nós, da mesma forma, sabemos que fomos chamados pelo Senhor, convocados por Ele para sermos o seu povo escolhido. Mas o grande problema que tem acontecido hoje em nossas igrejas, irmãos, é que muitas pessoas estão conhecendo o Evangelho e elas querem ficar com o Evangelho somente para elas. E quando isso acontece em nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual atrofia, porque a nossa vida espiritual ela se fortalece quando nós compartilhamos aquilo que nós temos aprendido de Cristo. Assim mesmo acontece com o nosso corpo físico. Quando nós somos sedentários e não fazemos exercício, o que acontece com o nosso corpo? Mas quando nós nos exercitamos, abandonamos o sedentarismo, vamos fazer uma caminhada, uma academia, musculação, o que acontece com o nosso corpo? Você ganha vigor. Assim mesmo é com a nossa vida espiritual. Agora vá para Marcos no capítulo 6 e o verso 7. Marcos capítulo 6, versículo 7. A Bíblia nos diz: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de que forma, irmãos? De 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E lá no verso 12 fala: e saindo eles pregavam ao povo que se arrependessem. Aqui está, irmãos, as duas bases bíblicas que eu queria colocar para vocês sobre o objetivo que Deus tem para nós como um povo. Ele nos chama para sermos seu povo escolhido, nos convoca para sermos os seus discípulos, mas o grande objetivo disso é que nós possamos sair para pregar o Evangelho. Os pequenos grupos nada mais são do que uma ferramenta que Deus usa para que nós possamos cumprir esse objetivo.
Veja o que diz aqui, irmãos. Há 3 grandes propósitos para a existência dos pequenos grupos. O primeiro deles é para que os irmãos, as pessoas, elas possam aproximar os laços uma das outras. Há pessoas que são tímidas e aqui na igreja elas não conseguem levantar a mão para fazer um comentário, ok? O pequeno grupo vai proporcionar isso, vai proporcionar com que haja maior intimidade entre os irmãos e lá as pessoas possam desenvolver os seus talentos. O outro objetivo do pequeno grupo é que as pessoas possam se reunir para estudar a Bíblia e para orar. Pequeno grupo não é só encontro social, então, onde a gente possa se encontrar, falar de como foi a nossa semana e rir juntos. É para que nós possamos também estudar a Bíblia. E o terceiro objetivo é para que nós possamos cumprir a missão de pregar o Evangelho. Acompanhem comigo o que diz aqui, irmãos, sobre essa questão de nós aproximarmos os laços. A irmã White diz assim, mantenham de maneira íntegra o seu vínculo de união, fechando as suas fileiras de amor e unidade, estimulando uns aos outros a progredir e adquirir valor, força e auxiliar outras pessoas. Manifestem tolerância e a paciência que Cristo demonstra, evitando palavras precipitadas. O pequeno grupo deve ser um ambiente onde as pessoas encontrem segurança em estar, onde possa se sentir que existe amor entre aqueles que ali estão, que nós desejemos estar próximos uns dos outros. O que o pequeno grupo, quando chegar na reunião, se for na sexta-feira, a gente sinta vontade de estar lá para encontrar pessoas que são mais do que irmãos, que são nossos amigos, com quem nós podemos compartilhar as coisas. Para o estudo da Bíblia e oração, a irmã White diz: reúnam-se em pequenos grupos para estudarem as Escrituras. Vocês não perderão nada e ganharão muito. Agora veja o que diz aqui, irmãos. Os anjos do céu assistirão seus cultos e ao alimentarem-se do pão da vida, receberão força espiritual. Amém, irmãos? Isso é uma promessa que nós podemos nos apoderar delas. O que mais que diz aqui, irmãos? Para o serviço missionário, a formação de pequenos grupos como a base do empenho cristão foi apresentada por alguém que não erra. Quem é esse alguém que não erra, irmãos? O próprio Deus. A ideia de pequeno grupo surgiu na cabeça do Senhor. É uma ideia que proveio dele para que nós utilizássemos como ferramenta em nossa igreja. E nós precisamos usar isso, irmãos. É a base do nosso empenho como cristão. O irmão comentou mais cedo na escola sabatina: a igreja começou em pequenos grupos e ela terminará em pequenos grupos. Há pessoas que não sentem que conseguem adorar a Deus se não for aqui na igreja. Então o que vai ser da vida espiritual dessa pessoa se ela não consegue ter um encontro com Deus em uma simples reunião de pequeno grupo? Há pessoas que precisam do sensacional, do extraordinário para que ela possa sentir a presença de Deus, e muitas vezes não conseguem encontrar o Senhor em uma simples reunião na casa de um irmão. Nós precisamos usar os pequenos grupos desde hoje para isso, irmãos, para que nós possamos aprender isso. Se há muitos membros na igreja, eles devem se organizar em pequenos grupos para o que, irmãos? Para trabalhar não somente pelos membros da igreja, mas também em favor dos incrédulos. E parabéns, eu vejo que vocês já entenderam isso aqui. Se em determinado local há somente 2 ou 3 que conhecem a verdade, eles devem se organizar em um pequeno grupo, irmãos. E ela segue: que pequenos grupos de obreiros saiam como missionários do Senhor e procedam como Cristo comissionou os primeiros discípulos a fazerem. Que vão a diferentes partes de nossa cidade, de 2 em 2, e deem a mensagem de advertência do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos, se queremos obter sucesso em nossa empreitada missionária, nós precisamos ser submissos e seguir os métodos de Cristo. Precisamos estar reunidos em pequenos grupos, usar esses pequenos grupos como um local onde os irmãos possam se sentir amados, acolhidos, próximos uns dos outros. Precisamos usar os nossos pequenos grupos para estudarmos conteúdo doutrinário que seja consistente. Nós não podemos mais ficar com as nossas mensagens mamão com açúcar, irmãos.
Precisamos cavar mais fundo para termos base espiritual. E concluindo essa obra, nós precisamos nos dividir em duplas missionárias para sairmos para pregar o Evangelho. Aqui diz o seguinte, irmãos: grupos pequenos devem ir fazer o trabalho de que Cristo incumbiu os seus discípulos. Trabalhem como evangelistas. E agora vem as ferramentas, irmãos, disseminando o quê? A nossa literatura. Falando da verdade às pessoas que encontrem. E agora eu pergunto aos irmãos: quais são as verdades que nós devemos pregar como igreja, irmãos? Digam para mim. O que vocês acham? A volta de Jesus. Muito bem. Que outra verdade nós devemos pregar como igreja, irmãos? A salvação em Cristo. Muito bem. O que mais? Devemos falar sobre o santuário, é a base da nossa fé, e o santuário nos mostra o início do juízo no céu, que é a primeira mensagem angélica que nós devemos pregar. Lembram disso? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O que mais que nós devemos pregar, irmãos? A nossa verdade distintiva. A lei de Deus. A verdade sobre o sábado. Nós devemos falar sobre isso, irmãos? Devemos, não é? A terceira mensagem angélica fala sobre isso, ó. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca sobre a fronte ou sobre a mão, esse beberá do vinho da cólera de Deus. E o que é a marca da besta, irmãos? É a guarda do domingo, não é? A santificação do domingo como dia de guarda, contrariando a lei de Deus. Porque lá no final dessa mesma mensagem angélica diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós precisamos pregar a verdade, irmãos. Sabe, Deus nos chamou para pregar as verdades distintivas. Tem muitas igrejas protestantes por aí afora que pregam mensagens que nós também pregamos, não é? Então nós temos que pregar o que elas não pregam. A parte da verdade que elas não pregam é a nossa responsabilidade para pregar. De forma especial, essas verdades que são distintivas de nós como um povo e que está no nosso nome, irmãos. Adventista, esperamos o advento do sétimo dia. Guardamos o dia do Senhor porque ele será a pedra de toque, o selo de Deus que irá distinguir o mundo no futuro. Nós precisamos pregar essas verdades. O que mais que nós precisamos fazer? Além de distribuir a literatura e pregar da verdade, irmãos, orem pelos doentes. Vocês lembram que no trimestre passado a nossa lição falou sobre isso? Meus pequeninos irmãos, cuidar dos necessitados. Não tem a ver só com pregar o evangelho, mas viver o evangelho. Tudo isso, irmão, é a missão que o nosso pequeno grupo deve cumprir. O que mais, irmãos? Orem pelos doentes, promovendo-lhes as necessidades, não com drogas, mas com remédios naturais, ensinando-lhes a recuperar a saúde e evitar a doença. E, irmãos, ontem quando eu estava pesquisando sobre o conteúdo que eu iria trazer hoje, isso aqui me chamou a atenção, irmãos. Eu tenho aprendido isso, sabe, nós sabemos que nossa missão é pregar o evangelho, e a gente pode lutar para fazer do nosso jeito, mas se nós não fizermos do método do Senhor, nunca terminaremos a obra, irmãos. Aqui Deus está dando muito claro a orientação que nós devemos cumprir. Distribua literatura, pregue a verdade sem medo, ore pelos necessitados e ensinem a eles como se tratar de forma natural, irmãos, não usando drogas. E aqui quem vos fala é um farmacêutico. E quando eu me deparei com essa mensagem, irmãos, e eu tenho começado a estudar a mensagem de saúde, da outra vez que eu estive aqui eu comentei um pouco com os irmãos sobre isso, eu tenho entendido, irmãos, o quanto é importante nós cuidarmos da nossa saúde por métodos naturais. A indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, elas trabalham juntas. A indústria alimentícia te deixa doente e a indústria farmacêutica, ela te dá um remédio para mascarar a tua doença. Para quê? Para te voltar a comer errado, para você continuar doente. E um corpo doente significa para nós uma mente doente.
E Ellen White diz: a nossa mente é o único caminho que Deus tem para se comunicar conosco. Então, se meu corpo está doente, a mente está doente, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. E nós, como um povo, ficamos andando em círculo. A missão não avança, minha vida espiritual não avança, e nós não conseguimos cumprir a missão. Essa, irmãos, a mensagem de saúde é uma parte da nossa mensagem que foi esquecida. Hoje nós pregamos muito sobre Jesus e a salvação. Pregamos sobre o juízo, falamos sobre a lei e o sábado, mas por que nós esquecemos a mensagem de saúde, irmãos? Essa também é uma marca distintiva da nossa igreja, sim ou não? Sim, não é, irmãos? O Senhor deu uma visão específica para a irmã White, a nossa profetisa, falando sobre isso, irmãos. E infelizmente muitos de nós como povo, nem ao menos ouvimos falar sobre isso. Então, destacando um pouco mais, irmãos, sobre a importância da mensagem de saúde, eu quero ler para vocês esse texto, que também é do Espírito de Profecia. Diz assim, a reforma de saúde foi-me mostrada como parte da mensagem do terceiro anjo. Qual é a mensagem do terceiro anjo, irmãos? Qual é a mensagem do terceiro anjo? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Vamos para Apocalipse 14. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Inicia as 3 mensagens angélicas. É a primeira delas. A segunda fala: caiu Babilônia, em Apocalipse 14, verso 8. E a terceira mensagem angélica que está ali, irmãos, fala o seguinte, em Apocalipse 14, verso 9: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca sobre a fronte ou a mão, esse beberá do vinho da cólera de Deus. Essa é a terceira mensagem angélica que nós precisamos pregar como um povo, ok? Então, a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo. Agora analisemos, irmãos. Talvez muitos de nós não sabemos nem qual é a terceira mensagem angélica, aquela que nós precisamos pregar. Entendem isso? Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos enchido a nossa igreja, e eu não estou falando da programação de hoje, mas muitas vezes nós ocupamos todas as nossas forças em fazermos programações majestosas, maravilhosas, para nós atrairmos a atenção dos irmãos, para ver se eles vêm e a igreja lota, e a gente está esquecendo do nosso foco como igreja, irmãos. Prega a palavra, foi o que Paulo falou para Timóteo. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Por muito tempo no passado nós fomos conhecidos como o povo da Bíblia, não é verdade? Ninguém conseguia ganhar de um adventista no debate da Bíblia. E aí a gente começou a ser tido como o povo que queria ser melhorzinho do que os outros, porque a gente conhecia muito de Bíblia. E isso começou a incomodar a gente, porque era assim, igrejas cristãs e os adventistas. E isso começou a incomodar, irmãos. A gente quis ser mais parecido com eles, e a gente começou a deixar de lado a mensagem que nos torna um povo distintivo, para que nós pudéssemos ser igual a todos os outros, e a gente esqueceu quem nós somos como igreja. A reforma de saúde é parte da mensagem do terceiro anjo, e está com ela tão intimamente relacionada como estão o braço e a mão em relação ao corpo humano. Vi que nós como um povo precisamos progredir nesta grande obra. Que grande obra, irmãos? De realizarmos a reforma de saúde em nossa vida. Há muitas pessoas que têm medo de pregar sobre isso dentro da igreja, irmãos, mas é uma mensagem necessária. A reforma de saúde é uma coisa que nós, como adventistas, nós precisamos fazer. Entendem isso, irmãos? A irmã White fala assim: aqueles que não estão totalmente convertidos no tocante à carne, abandonarão o povo de Deus para não mais andar com ele. Nós podemos ouvir isso e dizer: não é verdade, isso não vai acontecer, eu vou continuar comendo e vou continuar na igreja. Bom, a escolha é sua, e você decide quais serão as consequências quando você quer fazer algo contrário ao que o profeta do Senhor falou. Entende isso? Então, irmãos,
nós como um povo precisamos progredir nessa grande obra. Então eu peço, irmãos, reflitam sobre isso. A reforma de saúde também é nossa marca distintiva, e nós como um povo precisamos começar a olhar para isso, irmãos. Essa mensagem está esquecida dentro de nossa igreja e nós precisamos pensar sobre isso. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. O que é o alto clamor, irmãos? O que vocês me dizem? O que é o alto clamor? O alto clamor é a última mensagem que será pregada ao mundo antes da volta de Jesus. E ela só ocorrerá quando o povo de Deus receber a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia, irmãos? É o derramamento do Espírito Santo em plenitude sobre a nossa vida. E isso nos dará poder para que nós possamos sair para cumprir a mensagem. Só que para que eu receba a chuva serôdia, eu preciso estar fazendo uma preparação prévia, irmãos. E isso tem a ver com reavivamento e reforma, mudança no meu estilo de vida. Nós devemos sim ser diferentes do mundo. O mundo, e mesmo o mundo cristão, deve ver em nós uma diferença como povo e como igreja. E em nome de Jesus, você está aqui hoje porque você foi chamado a cumprir essa missão. E todos nós podemos fazer isso, irmãos, se nos submetermos ao Senhor. A reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo, como o braço está para com o corpo. Mas o braço não pode tomar o lugar do corpo. A proclamação da mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, eis o fardo da nossa obra. É isso que nós somos, irmãos, como igreja. E se você quer ser um adventista com todas as letras, você precisa entender isso. Qual é o fardo da nossa obra? E o que ela quer dizer com o fardo, irmãos? Aquilo que nós precisamos carregar como cristãos adventistas. A mensagem do terceiro anjo tem a ver com os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Nós precisamos entender isso, irmãos, senão continuaremos errando o alvo. Continuaremos por mais muitos anos nessa terra. A apresentação dos princípios de saúde deve estar unida a essa mensagem. Irmãos, nós precisamos pensar sobre isso enquanto é tempo, enquanto há oportunidade de graça, irmãos. Abram a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Todos encontraram? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. O que a palavra nos diz? Vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Sabe, irmãos, nós não sabemos o que é viver sem conhecer a mensagem que nós conhecemos. Sabe por que muitos lá fora têm tirado a sua vida em meio aos problemas que enfrentam? Porque eles não têm esperança, irmãos. Sabe, nós enfrentamos muitas vezes as mesmas dificuldades daqueles que estão lá fora. E porque não somos levados ao desespero, porque nós sabemos para onde correr, irmãos, Jesus Cristo. Muitos lá fora não sabem. Então a Bíblia diz: nós somos uma raça que foi eleita, um povo santo de propriedade exclusiva de Deus. E para que Deus nos elegeu como um povo, irmãos? Para que nós possamos proclamar, pregar o Evangelho. Os pequenos grupos e as duplas missionárias nada mais são do que um mecanismo para que nós possamos cumprir essa missão. Veja o que a irmã White falou no livro Conselhos para a Igreja, no capítulo 9. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar. O que é peculiar, irmãos? É algo que tem uma característica definida, é algo que é distinto dos demais.
E quando nós olhamos para nós como um povo, nós ainda somos, irmãos, diferentes das outras igrejas? Ou já nos tornamos tão parecidos que praticamente nos tornamos irrelevantes como um povo? Entende isso? Fomos chamados para sermos diferentes, para sermos um povo peculiar, irmãos. Temos que chamar a atenção por isso. Mas a gente não quer mais ser diferente. Por quê, irmãos? Porque ser diferente é chato. E aí nós não queremos mais ser diferentes quanto à nossa música, quanto à nossa roupa, quanto àquilo que nós comemos, quanto ao nosso estilo de vida. E se nós absorvermos essa doutrina que quer nos igualar ao mundo, talvez nós corremos o risco de fracassar como pessoa, como adventista. E eu falo isso de forma individual, porque esta igreja, irmãos, a irmã White diz, ela parecerá como prestes a cair, mas ela não cairá. A igreja triunfará porque dentro dela, irmãos, haverá o remanescente. Sabe, enquanto nós parece que estamos vivendo o tempo de Laodiceia e a igreja vive em mornidão, há alguns pontos de luz que estão buscando consagração ao Senhor. E no tempo certo, irmãos, ele brilhará como luz. E isso produzirá dentro da igreja algo que nós chamamos de sacudidura. Já ouviu falar sobre isso? A irmã White diz, é o positivo testemunho daqueles que se consagraram ao Senhor que vai produzir a sacudidura. Então a igreja, irmãos, ela não cairá. A igreja triunfará graças ao remanescente que estará buscando ao Senhor, que receberá a chuva serôdia. O que nós precisamos pensar hoje é que, neste momento da igreja, será que eu estou entre aqueles pequenos focos de luz que está buscando ao Senhor, se preparando para a chuva serôdia, ou eu estou acompanhando a maré de secularismo que tem entrado dentro da nossa igreja, e quando o momento chegar, eu estarei entre os cristãos superficiais que acabará saindo da igreja? É isso que nós temos que pensar hoje, irmãos, de forma muito honesta e de forma muito racional. Veja o que diz o livro Grande Conflito, irmãos. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. Então muitas vezes, sabe, irmãos, eu tenho visto igreja por aí, em que pastores vão pregar, e eles querem tirar a roupa tradicional que nós usamos, e usar uma roupa, mais descontraída, mais relaxada, porque ele quer ir para o nível do povo, se igualar ao povo. Isso é certo ou isso é errado, irmãos? Nós temos que elevar a norma. Por quê? Porque a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, nunca o mundo à igreja. Eu nunca vi modelos de comunidades ou modelos que tentam modernizar demais os métodos da igreja conseguirem dar certo e obterem resultados eficazes. Vocês podem ver por aí igrejas modernas lotadas, mas quantos ali estão realmente consagrados ao Senhor? Quantos entendem que a mensagem adventista é uma mensagem distintiva? A mensagem da verdade não é popular, irmãos. Então não esperemos que as nossas igrejas estejam lotadas. Entendem isso? Nós precisamos pregar a verdade, usar os métodos de Cristo, e aqueles que quiserem ao Senhor ouvirão e virão. Não precisamos mudar nossa mensagem para que a nossa igreja possa estar cheia. Deus prefere qualidade, não quantidade, não é verdade? A palavra diz, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Precisamos elevar a norma, irmãos, o máximo possível. Eventos Finais fala assim, irmãos, com a grande talhadeira da verdade, ele cortou os adventistas da pedreira do mundo e os ligou a si. Preste bem atenção nisso, irmãos. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. Entende o chamado seleto que nós temos como um povo? E se nós perdermos o foco, irmãos, da nossa missão, nós fracassaremos como pessoas. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo,
a fim de serem transmitidas ao mundo. Recentemente, irmãos, eu vi uma notícia que saiu no G1 dizendo assim: cientistas avançam o relógio do juízo final para 2 minutos para meia-noite. Eu não sei quantos viram essa notícia, se alguém viu aqui. Os cientistas construíram um relógio figurativo em que a meia-noite marca o fim do mundo, uma grande tragédia que irá acontecer. E no ano passado esse relógio estava em 5 para meia-noite. Esse ano eles entenderam que parece que algo grande vai acontecer e eles avançaram para 2 minutos para meia-noite. Só que eles não sabem o que é isso, irmãos. Curiosamente, eles chamam de juízo final. O que eles querem dizer é que uma grande crise irá vir sobre o mundo. Muitos acreditam que é uma nova era do gelo, ou uma destruição em massa, aquecimento global, e seja lá o que for. Eles não sabem o que é, irmãos. Quem sabe o que é? Nós, como um povo. Nós temos luz para isso. E porque nós estamos nos calando dentro das nossas igrejas, Deus tem usado as pedras para pregar o Evangelho. E o que faremos diante disso, irmãos? Nós permitiremos ou assumiremos o posto que o Senhor deixou para nós? Uma forma de piedade não salvará ninguém. Todos devem possuir profunda e viva experiência. Unicamente isto os salvará no tempo de angústia. De todos será exigida uma razão da esperança que têm. A palavra de Deus diz-nos como nos podemos tornar cristãos perfeitos, mas eles não tiveram nenhum interesse em verificar isto. A irmã comentou sobre isso na classe ainda há pouco. A gente estuda a Bíblia, estuda a lição, fala o que a gente tem que fazer, mas não acontece mudança, irmãos. Triste letargia que nós estamos vivendo. É de fato o período de Laodiceia, mas esta profecia da mornidão não precisa se cumprir na nossa vida, irmãos. Porque Deus fala que seu povo é Laodiceia, mas Ele não quer que Laodiceia fique assim. Ele dá um conselho para eles: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, colírio para te ungires e vestes para que te cubras. Deus quer que você seja diferente, irmãos. O Senhor me mostrou o perigo de permitir que seja a nossa mente abarrotada de pensamentos e cuidados mundanos. Sabe, irmãos, essa é uma outra grande estratégia que Satanás tem usado. Tem colocado em nós o desejo de alcançarmos as coisas aqui na terra. E talvez muitos de nós, como um povo, estejamos sonhando demais em ter uma vida boa aqui na terra. Irmãos, pensemos bem. Este mundo vale a pena? É bom viver neste mundo, irmãos? Então por que estamos colocando os objetivos da terra à frente como prioridade número 1 em nós? Sabe, não é errado você querer ter uma boa casa, um bom emprego, você estudar. Não é errado, irmãos. O problema disso é quando essas coisas ocupam tanto a nossa mente que não sobra tempo para nós nos dedicarmos à obra do Senhor. E isso é um grande risco, irmãos. Porque essa estabilidade do mundo, essa estabilidade de vida que o mundo oferece para nós, ela nunca chega. Um exemplo disso, quando eu estava no ensino médio, falavam assim: olha, para você ter um bom emprego, você precisa ter uma graduação. Quando eu estava no meio da graduação, irmãos, a graduação não servia mais, tu já tinha que ter uma pós. Hoje a pós já não serve mais, não é, irmã? Já tem que ter um mestrado. E quando você terminar o mestrado, o mundo vai exigir de quê? Você? Um doutorado. E aí tu termina o doutorado, você vai precisar fazer outra faculdade. A tua profissão já foi passada, já é sobressalente. Entende, irmão? O mundo, Satanás vai te colocando em um ciclo vicioso, em que você se ocupa demais com as coisas da terra, e você nunca chega no momento de dizer assim: pronto, alcancei o momento, é hora de buscar ao Senhor. Nós precisamos fazer isso de forma racional, irmãos. Vi que algumas mentes são afastadas da verdade presente e do amor à Bíblia por causa da leitura de livros excitantes. Isso aí a irmã White escreveu lá atrás, irmãos. Mas quais são as coisas hoje, nos nossos dias, que têm afastado a nossa mente do estudo da palavra de Deus? O que vocês me diriam?
A internet, celular, televisão, revista. A internet é um problema em si? Não é, né, irmãos? Graças à internet nós podemos acompanhar Novo Tempo, ouvir pregações de pastores lá de fora. Então é a forma como nós usamos, não é verdade? Netflix é um problema, irmãos? Em sua maioria é. Porque quanto tempo nós dedicamos a este elemento, a esta ferramenta? E qual conteúdo você tem assistido lá? É algo produtivo? Tem filmes evangélicos, tem. É isso que nós precisamos pesar, irmãos. A forma como nós estamos usando a ferramenta é de fato produtiva? Eu vejo alguns amigos meus postarem: hoje ninguém me perturbe porque é noite de maratona. E ele passa a noite inteira de sábado vendo série. Entendem, irmãos? O que nós precisamos analisar? Vi que algumas mentes são afastadas da verdade presente e do amor à Bíblia por causa da leitura de livros excitantes. Há pessoas que são tão viciadas, irmãos, nesses conteúdos, que elas não conseguem encontrar prazer nenhum em ler um livro como esse. Porque a nossa mente é hiperestimulada. E aqui embaixo diz, irmãos: vi que o tempo disponível que temos deve ser gasto em examinar a Bíblia. Irmãos, que nós possamos refletir sobre isso. Sabe, os dias têm passado, os sinais que apontam para a volta de Jesus estão se cumprindo, irmãos. Muito em breve chegará o tempo em que não dará mais para fazer escolha. Você terá chegado ao último dia da graça, em que você terá decidido de que lado você quer estar. Você terá recebido um selo sobre a sua vida, e isso determinará o resultado eterno, as consequências eternas do seu viver. Que nós possamos meditar sobre isso, irmãos. Nós ainda temos oportunidade de mudança e o Senhor Deus tem falado ao seu povo. Ele espera de nós reavivamento e reforma para que nós possamos cumprir a missão, para que nós possamos pregar a mensagem que nós precisamos pregar como igreja. E que Deus te abençoe como pessoa, para que você esteja disposto a se colocar na mão do Senhor para ser usado por Ele. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar. Destino ou direção, quando faltam os amigos, autoestima e emoção.